E aí, galerinha, tudo bom? Como vocês estão? Sei que vocês aí que acompanham o Grêmio Recreativo Escola de Samba Independente já está bastante curioso para o nosso enredo 2020 e vim fazer esse pequeno tutorial só para fazer umas rápidas explicações do nosso enredo 2020 que está saindo do forno, né? É preciso um pouco de paciência porque todos os nossos enredos são baseados numa ampla bibliografia para que a gente possa apresentar o melhor conteúdo, né? Para além, claro, do visual que vocês sempre esperam da gente, né? Da equipe de criação. Eu e Giovanni vamos fazer um outro vídeo. Esse é meramente explicativo, de uma maneira bem geral mesmo. Bom, só para vocês terem uma ideia, olha só quanta bibliografia nós temos aqui, né? Isso aqui é só algumas das coisas que nós lemos, né, para fazermos aí o enredo 2020, que temos ainda um título provisório que se chama Histórias do Brasil acerca de um amor que não se dá o nome. A gente vai contar histórias, biografias de pessoas que vivem no Brasil, que viveram no Brasil, né? Vivem e viveram no Brasil desde o achamento lá em 1500. A gente prefere o termo achamento que descobrimento, e das práticas homoafetivas da brasilidade, desse povo que já vivia aqui, os ameríndios, os índios, e dos povos que chegam. O Brasil é uma pátria de encontro, né? Uma pátria que foi achada pelos portugueses em 1500, mas já existiam índios aqui. Depois nós temos a chegada dos negros também no Brasil, imigrantes, família real, enfim, o que configura essa nossa terra aí múltipla, riquíssima culturalmente e de toda forma também riquíssima em expressão de gênero. Nosso enredo começa justamente com os habitantes locais, né? Os índios, os ameríndios, e começamos aqui com um grande mito histórico, né? Por quê? Por mais que hoje a historiografia, a antropologia diga, né, que as Amazonas não passaram de um mito do descobrimento, um dos vários mitos. Era muito comum no século XVI os povos ibéricos construírem mitos acerca ainda do mundo não totalmente descoberto. Você tem ali o mito de Atlântida, que era muito comum nos séculos XIV e XV, o reino de Prestes João, que era um mito muito comum, muito difundido entre os portugueses também. E essas terras, essas ilhas, eram ilhas riquíssimas que possuem o ouro, né, o metal dourado, precioso. E um desses mitos mais famosos ali era o mito das Amazonas, que teriam vivido no Brasil, e na região, sobretudo, da floresta do Amazonas, né, no estado da Amazônia, floresta amazônica. E essas mulheres, né, classificadas, então é interessante assim, porque por mais que pareça ser mito, tanto os navegadores, né, os descobridores, desbravadores, né, portugueses e espanhóis, relataram ter visto essas civilizações, essas mulheres que estavam ali para proteger a região da floresta amazônica. E essa região era chamada à época do Eldorado, da região do ouro, e mulheres guerreiras, o que já é uma coisa bem diferente para aquela sociedade europeia da época, defendiam o lugar bravamente, né? E essas mulheres eram descritas como exóticas, né? Porque tudo que é diferente é descrito nessa época como exótico, inclusive para com a sua sexualidade, né? Os espanhóis e portugueses diziam que essas mulheres eram fortes e que casavam entre si, né? O que causava ali um certo desconforto nos portugueses, né? Que queriam fazer do outro, fazer dos achados povos sujeitos às suas regras, as regras lá da Europa do século XIV e XV, né? Uma Europa dominada pela Igreja e dominada e uma Europa na qual a lei se confundia com a questão da fé.
Então, esse primeiro setor trata-se justamente dos devassos e devassas no paraíso, a defesa do Eldorado pelas Amazonas. Então, vamos falar dessas mulheres aí maravilhosas e que defendiam a Amazônia e o Eldorado, a terra de riquíssima natureza e também do ouro, né? Esse ouro aí que, interessantemente, não foi achado na região do Amazonas, né? Mas hoje a região amazônica é uma região de fauna e flora indispensáveis para a humanidade. Bom, num segundo momento a gente vai falar, a gente criou aqui um setor chamado Na Colônia, os proibidos amores do clero e da elite administrativa. Bom, para vocês verem como essa questão da homossexualidade ela era reprimida, sempre foi reprimida no Brasil, né? A gente teve 2 governadores gerais do Brasil, lembrem-se, né? Depois da experiência das capitanias hereditárias, foi criado o cargo de governador-geral, que foram acusados pelo Tribunal do Santo Ofício de homossexuais e foram mortos por isso, né? Então, assim, era uma questão que afetava gente poderosa também, né? Não eram somente pessoas, somente negros, escravos, somente índios, né? Eram os poderosos também eram afetados pelo Tribunal do Santo Ofício. Cabia a esse tribunal, que era uma instituição da Igreja Católica, administrado pelos jesuítas no Brasil, julgar crimes, né, de natureza de gênero, de natureza de sexualidade, coisas que eram consideradas bizarras, eram consideradas motivos para que a pessoa fosse presa, degradada, queimada, né, e torturada, certo? Então ela atingia tanto poderosos quanto pessoas comuns. E um outro tipo de aparição muito comum na época dessas questões da homoafetividade, era justamente nos ambientes católicos, nos mosteiros, nos conventos. Por quê? Né? Porque eram ambientes fechados, eram ambientes, né, onde a libido ela era reprimida, e por serem ambientes muito fechados e de convívio de um único gênero, né? Então essas questões apareciam muito. A gente vai contar também a biografia nesse setor de 2 clérigos ali que possuíam o vício dos clérigos. A homossexualidade era chamada na época também de amor de padre. Então, esses ambientes da igreja, esses ambientes de fé, eram associados a lugares propícios ao surgimento desses amores que não se dá o nome, tá? Nós vamos falar da vida de 2 clérigos, um deles, né, que viveu na Bahia, que é o José Pinto de Freitas, e o reitor do Colégio Jesuítas também da Bahia, né, Antônio Guizeronde. Todos esses personagens, essas biografias, a gente, né, consultou tantos livros, e esses livros se baseiam nos inquéritos do Tribunal do Santo Ofício que julgava essas questões, tá? Então, todas essas pessoas foram perseguidas, né, por um preconceito de época, por um julgamento de época, um julgamento do outro como bizarro, como pecador, como pecado, certo? Bom, depois a gente vai chegar no setor que se chama devassidão quimbanda e gimbanda, da África ao Brasil, as práticas homoeróticas. Era muito comum também, como a gente acabou de ver, não só os poderosos da igreja, quanto os poderosos da administração colonial, os africanos também eram condenados por práticas homoeróticas, né? E essas práticas homoeróticas eram trazidas de África e eram muito comuns em África. Então, quando os africanos chegam ao Brasil, eles reproduzem as suas tradições, a sua cultura, as suas representações simbólicas e de gênero. A gente vai falar um pouco aqui desses termos, né, que surgem ali. Então, por exemplo, a expressão gimbanda, né, é uma expressão usada para homossexual passivo, por exemplo, né, e os quimbandas eram a etnia, o povo de onde veio Zumbi dos Palmares. Há uma polêmica muito grande acerca da figura de Zumbi dos Palmares, que Zumbi teria sido gay. Polêmica levantada nos anos 90 por antropólogos como Luiz Motti
historiadores também de renome nos anos 90. Vamos trazer essa questão e vamos explicar aí a polêmica e também a questão da preferência de gênero de Zumbi dos Palmares, deixando bem claro que isso não diminui o mito histórico e guerreiro de Zumbi dos Palmares, até porque outros personagens da história universal e guerreira e líderes, né, de sociedades foram homossexuais sem nenhum problema, né? O problema está na nossa interpretação quando a gente julga que isso é um problema, correto? Não é um problema. Bom, passando por essa questão de Zumbi dos Palmares, que é uma questão muito interessante, nós vamos chegar a um outro setor que se chama luxo e concupiscência, os pecados da corte no Brasil. Vamos falar de dois personagens centrais que chegaram em 1808 ao Brasil. Um deles é Dom João VI, nada mais nada menos do que o príncipe e regente do Brasil, o imperador no Brasil, o primeiro imperador moderno nos trópicos, que foi um praticante de amor entre iguais, né? Ele teve uma relação com Francisco Rufino de Souza Lobato, o Visconde de Santa Cruz, aqui no Rio de Janeiro, que era a fazenda de retiro e descanso da família real no Brasil, né? Então ele teve uma relação homoafetiva com um general e transformou esse general num nobre, né? Dando uma função para ele de Visconde. Outra figura aí muito importante da realeza, da Casa Real luso-brasileira, foi a Imperatriz Leopoldina, que dá nome à escola de samba, dá nome à ferrovia e dá nome a uma cidade no interior de Minas Gerais. A Imperatriz Leopoldina teve um caso amplamente divulgado, né, com uma inglesa nos anos 20 do século XIX, né? E essa inglesa causou ali um ciúme no príncipe e imperador do Brasil à época, Dom Pedro I, filho de Dom João VI, e isso causou ali alvoroço na corte luso-brasileira da época, né? Bom, aí nós vamos passar para um setor que se chama La Belle Époque, homoerotismo e produção cultural literária no Brasil. Vamos falar de uma época que apareceram aí os dandies, os voyeurs, né? Os grandes intelectuais que estão ligados a questões da homoafetividade e homoerotismo. Dentre eles, vamos falar do riquíssimo, impressionante, maravilhoso João do Rio, né? Que só ele já daria um enredo. Vamos falar do Olavo Bilac. Vamos falar também de outro que dá um enredo, Lima Barreto, e vamos falar do aviador Santos Dumont. Numa época de riqueza intelectual, de grandes jornais, de grande intensidade literária, do pré-modernismo no Rio de Janeiro, a cidade capital mais moderna do Brasil, o símbolo cartão postal, né, o Rio de Janeiro, que é criado, que é inventado como cidade maravilhosa. Nessa época surgem esses personagens muito bacanas, impressionantes, e numa época onde a homossexualidade era considerada crime, né? Cabe lembrar que, por exemplo, nós temos ali o Oscar Wilde, que é acusado, né, de práticas homossexuais na Inglaterra da época, né? Imagina no Brasil da mesma época. Então é comum que as famílias, né, que os herdeiros dessas personalidades como Santos Dumont, próprio João do Rio, Lima Barreto, Olavo Bilac, neguem, né, a homossexualidade desses personagens. Bom, depois nós vamos chegar nos anos 70 e nós vamos dar muita ênfase ali a jornalistas, né, a figuras da intelectualidade que divulgaram, que colocaram em cena, numa época, né, nos anos 60 e 70, de paradoxo. Se por um lado no mundo, né, você está tendo as expansões dos direitos, você está tendo ali o movimento feminista, o movimento negro aparecendo no mundo inteiro, nós estamos tendo também a aparição de movimentos homoafetivos de afirmação de direitos, né? Luta, né, pelos direitos de casamento civil, pelo direito de adoção, pelo direito de igualdade jurídica. E vai surgir no Brasil também
sobretudo na imprensa, vários jornais, várias revistas que vão colocar a questão da homoafetividade, homoerotismo, né, em cena, né, trazer para a discussão, trazer para o debate público essas questões. Nós vamos dar muito ênfase ao Lampião de Esquina, né, que foi um jornal muito divulgado à época, teve, né, e tem, né, pessoas vivas ainda ligadas a ele, né, o Lampião de Esquina. Tem até um DVD sobre a história, né, um documentário sobre a história desse jornal. E à frente do mesmo, né, estavam, por exemplo, homens como João Silvério Trevisan, que é o escritor, e talvez o escritor e historiador que traz, né, toda a trajetória aí da história da homossexualidade no Brasil, desde o achamento até os dias de hoje, né? E nós temos também, por exemplo, Agnaldo Silva, o grande novelista aí da Globo, que à época trabalhava como jornalista também do jornal. Então, esse jornal vai trazer essas questões numa época em que a direita política e a esquerda política não quis trazer para o seu debate a questão da homoafetividade. Correto? Esse setor também promete ser muito bacana, né, representando a coragem dessas pessoas de levar aos jornais, de levar às bancas, de levar ao público essas questões numa era de autoritarismo político e no qual as pessoas eram perseguidas por várias questões, não só políticas, né? Bom, e como último setor da escola, nós vamos trazer aqui algumas surpresas, a gente não vai comentar muito bem, né? Que é o setor chamado Pecado é Não Fazer o Carnaval, os artífices da folia. Bom, é notório, é público que muitos dos artífices, das pessoas os artesãos, né, que fazem o carnaval de todos os setores da escola de samba, são pessoas gays, né, gays assumidos ou não, né, mas são pessoas gays. E esse enredo, né, a gente não falou aqui no início do vídeo, ele surgiu de uma ideia de uma entrevista do carnavalesco Milton Cunha, no início da década passada, eu não lembro assim se foi em 2002, 2003, que ele diz que acha impressionante, nos quase 80, 90 anos, aí quase 100 anos, né, de desfiles de escola de samba, nunca uma escola de samba ter falado, né, ter dado centralidade à questão da homossexualidade. Se homossexualidade e carnaval tem tudo a ver, né? Carnaval é a festa da inversão, a festa da confirmação de valores e identidade. Nós vamos terminar assim. É surpresa. Esse final aí é um setor que a gente deixa aí com ponto de interrogação, que nós queremos provocar aí uma surpresa e uma discussão muito legal. Esse, lembrando, é um vídeo apenas tutorial. Vamos fazer o outro e nós vamos levar essa discussão também para alguns lugares como escolas. A gente vai discutir com os alunos em escolas sobre essa questão e vamos trazer para vocês, tanto compositores e apaixonados pelo carnaval virtual, esses vídeos que a gente vai estar levando, né? Até porque é uma escola de samba, uma das funções da escola de samba é levar cultura, é levar educação. E a gente pensa dessa mesma maneira e a gente vai levar essas questões aí para esses ambientes, né, de pujança, de pensamento, de jovens, beleza? Lembrando, esse é só um tutorial, na verdade nós vamos fazer um vídeo mais completo explicando esse enredo, eu e o Giovanni, certo? E esperamos que vocês tenham gostado da escolha do tema. É uma escolha que a gente acredita que seja justa e uma escolha que representa uma aproximação do que a gente vem trazendo para vocês nos últimos anos, que são lutas, né, trajetórias de lutas de pessoas que viveram no Brasil, né? A gente acha que o Brasil é independente, né? Acha que o Brasil é um país que tem muitas histórias para contar e muitas histórias de luta e de trajetórias heróicas, sim. Então, beleza, galera, vamos lá, daqui a pouco a gente volta aí, a gente traz para vocês outros vídeos, outras informações. Grande abraço!